Boa noite. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Bem, o assunto que nos traz até aqui é sobre Paulo, falando sobre a divisão, alertando a igreja de Corinto sobre uma divisão que já estava instalada dentro da igreja. Para você que nos visita esta noite, para você que está na internet nos assistindo, e você que está acompanhando todos esses domingos, nós estamos numa série chamada Igreja Imperfeita. Esse está entre parênteses, o IN, porque, na verdade, o que somos nós, igreja? Nós somos pessoas imperfeitas, compradas pelo sangue de Cristo, em processo de santificação, adorando e servindo a um Deus perfeito, glorificando assim o seu nome. Isso é o conceito de igreja, onde nós estamos inseridos. Então, o pastor Clóvis não pôde estar hoje, compromisso de serviço, e ele começou essa série, e incrível que Paulo, isso aqui é uma carta-resposta. Alguém foi e falou para Paulo, que estava em uma outra cidade de Éfeso, que estava tendo uns problemas na igreja. E não era fofoca, eram pessoas sérias da igreja, que tinham credibilidade e foi com o interesse de ajudar a igreja. Então, Paulo responde a esses questionamentos, e o pastor Wander também falou domingo passado sobre o partidarismo que estava tendo na igreja. As pessoas estavam seguindo homens que achavam que se alinhavam aos seus pensamentos. Interessante nessa carta de Paulo é que Paulo começa a responder não diretamente ao assunto. Ele começa a falar de coisas boas que tinham acontecido na igreja. Ele fala dos dons. Era uma igreja que tinha todos os dons. Talvez você não saiba qual é o seu dom, mas lá em Corinto, todos sabiam quais eram os seus dons. Falavam em línguas, curavam, tinham interpretações e outros mais. Então, só que essa igreja carecia de maturidade. Por isso, ela era uma igreja carnal. Em que sentido esse carnal? Um sentido de superficialidade no conhecimento da palavra de Deus. Não necessariamente eu sou carnal porque vivo lá no mundo, mas porque não me aprofundo no conhecer a palavra de Deus. E isso abre precedentes, torna um ambiente fértil para que entre problemas, heresias dentro da igreja. A nossa leitura, a leitura do nosso texto, e quero deixar para vocês também que o capítulo 1 até o capítulo 4 de 1 Coríntios fala sobre divisão. Talvez você pergunte, o que eu vim fazer hoje à noite para ouvir isso? Eu me perguntei a semana toda também. Pastor Clóvis pagou uma missão para mim, e missão dada é uma missão cumprida, E não só de executada, mas também é longa, porque foi a parte maior do capítulo que ele deixou comigo. Então, nós vamos falar sobre divisão. Percebam que a palavra divisão está dividida, e tem um olho entre a divisão. Divisão numa igreja, assim como a palavra de sílaba, tem duas sílabas, a divisão são duas visões. As pessoas estão olhando em direções diferentes. E eu me pergunto mais uma vez, essa semana toda, mas por que esse texto para a igreja base? O que nós temos a ver com uma situação que aconteceu lá no primeiro século? O pastor Clóvis e o pastor Wander fizeram todo um apanhado contextual daquela época, que era uma época de grandes filósofos, homens do saber, doutores, A Grécia, apesar de o Império Romano ter conquistado toda aquela área, e ali era a região da Acaia, onde estavam a cidade de Corinto e de Atenas, e da sua pluralidade de deuses, politeísta.
Então, eles adoravam, eles tinham seus problemas, que para nós são problemas, para eles era algo normal. Por quê? A cosmovisão de quem mora em Corinto, do primeiro século, é que tudo aquilo era normal. O problema é que quando esses crentes chegam na igreja, eles trazem um pouco dessa cosmovisão para ter como referencial para ver as coisas. Perdem a visão de Deus sobre elementos, princípios elementares da doutrina. Era esse o problema. Por isso que Paulo, quando começa a falar com eles, olha, vocês foram salvos, vocês têm todos os dons, a graça de Deus alcançou vocês. E aí sim, ele parte para os problemas. Então, você que vai virar no próximo domingo para assistir a outra parte da série, continuará ouvindo sobre divisão, porque é um problema multifatorial. Primeiro, como o pastor Wander pregou no domingo passado, eles escolheram líderes, consoante o seu entendimento, o seu modo de pensar sobre as coisas elementares da palavra de Deus. Mas o que mais me chamou a atenção, para que a gente trouxesse esse texto, é que talvez você que está nos visitando, talvez você que está assistindo pela internet, uma grande parte das pessoas que aqui estão, um ou outro se converteu nesta igreja, mas muito de nós viemos de divisão. Por quê? E detalhe, a divisão machuca. Nós confiávamos em homens tementes a Deus. Em algum ponto da história, deu um clique, ele já não estava mais seguindo a Deus. E aí a gente entra em decepção, a gente fica frustrado, a gente fica ferido, porque a gente se dedicou, a gente se entregou para ajudar nesse processo do reino de Deus em determinada igreja. Talvez você está aqui visitando porque você está fazendo um levantamento de igrejas que, de preferência, falem e preguem a palavra de Deus, porque de onde você veio não estava acontecendo. Então isso mexe com a gente. Talvez você que está sentado aqui não se integra e nem entrega a uma área da igreja porque você foi ferido e está com medo de se decepcionar novamente. Logo, você fica um pouco com o pé atrás. Eu não vou entrar agora. Eu já experimentei isso. Eu convidava esses líderes para almoçar na minha casa, eu convivia com eles, e agora... E o problema da divisão é que ela não é simplesmente ideias diferentes. É porque essa divisão ela é alimentada pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo, e cria feridas. Muitas pessoas estão com os corações ainda despedaçados, precisando de um pastor para recolher, para ajudar, para abraçar, para levantar essa pessoa novamente. Muitos não voltaram para a igreja, decepcionados com Deus por causa de homens. Entende? Porque Paulo insiste em trabalhar essa questão da divisão, o perigo que ela é. Bem, então nós vamos para a nossa leitura. Nossa leitura está na carta de 1 Coríntios. O capítulo continua sendo o capítulo 1. Só que agora nós vamos para o 18 até o 31. Eu vou ler aqui na revista Almeida e Atualizada. Vocês devem estar aí com a leitura da NVI, que são traduções confiáveis, que você pode ler com segurança. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, a epígrafe do texto, a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado,
escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Então vamos orar. Pai amado Senhor, nós te damos graça porque tua palavra foi lida. Não são meras letras, gráficos. Ela tem poder. Pois tu falaste, inspirou homens para falar e eles escreveram. Escreveram em suas línguas maternas e foram traduzidas por homem de Deus para que chegasse ao nosso século. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor e obrigado, Senhor, porque o Senhor quer nos ensinar. Então, Pai amado, eu te peço, tira todas as defesas do nosso coração e da nossa mente e que o Espírito Santo de Deus nos faça entender a tua palavra, que possa mudar o nosso comportamento, possa melhorar o nosso caráter. Te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tinha um filme em 1993 chamado Filadélfia. Esse filme conta, a sinopse do filme é sobre um advogado promissor que iria ascender na sua profissão e ser sócio da firma. Só que os sócios majoritários descobriram que ele estava com AIDS. E aí o despediram. Ele, na busca por justiça, contratou um outro advogado para defendê-lo nos tribunais. Esse novo advogado contratado, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte, quando alguém levava um assunto que ele ia defender: me explique como se eu tivesse 6 anos de idade. É isso que Paulo vai fazer àqueles crentes de Corinto. Eles estavam muito alto, acompanhando a filosofia, a sabedoria, o entendimento da sua época, da sua era. Eles eram filhos do seu momento social. E Paulo traz agora, vou explicar como se uma criança de 6 anos pudesse entender. A sabedoria muito alta, não vou explicar para vocês. Como nós já falamos, essa cidade era uma cidade muito forte, economicamente, culturalmente. Ela tinha 2 portos, era muito rico, mas também muito devassa. E isso estava adentrando a igreja. Se você ler toda a carta de 1 Coríntios, você vai perceber que ali vai ter incesto, um rapaz tendo relação com a sua madrasta, vai ter problemas, as pessoas se orgulhando porque tem dons, a liturgia, a Santa Ceia que teremos daqui a pouco, haviam excessos e muita coisa misturada e junta numa mesma igreja que Paulo foi pastor. Paulo foi pastor dessa igreja por 1 ano e meio. Agora, a pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos: uma igreja cujo pastor é Paulo, e Paulo é Paulo, passa 1 ano e meio lá, tem todos os dons, é próspera, ela se dividiu, entrou uma visão diferente nela, que causou divisão. A gente tem que botar a nossa barba de molho, porque aconteceu em Corinto, você provavelmente veio de uma divisão, e pode acontecer conosco, se perdermos
esse fiel da balança, de seguirmos o que é a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, em busca da sabedoria humana. Nós vamos falar agora sobre o paradoxo da cruz. Nós sabemos que essa palavra, paradoxo, são a união de ideias inconciliáveis, né? É o que está cheio aqui nessa passagem, né? Fraco, forte, né? Nobre, humilde, não, na perspectiva do conhecimento de Deus, não são antíteses, palavras contrárias, mas são paradoxos, porque são inconciliáveis. Sabedoria do homem nunca será sabedoria de Deus. Uma outra coisa que eu quero também deixar claro, para a gente entender melhor esses textos, é que quando ele fala de loucura, não é que a palavra de Deus é loucura, né? É quem se perde que entende ela como loucura. Em outras traduções, tolice, né? Mas nós vamos explorar mais isso. Então, nós temos lá a loucura versus poder. Vamos ver lá deixa sua Bíblia aberta lá, vamos ver o versículo 18. Vai clareando mais em nossa mente. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência do instruído. Como eu falei, a mensagem da cruz não é loucura. Para quem se perde, é loucura. Mas que tipo de loucura? É loucura porque ele não entende. É loucura porque, por não ter o Espírito Santo de Deus, ele não concebe essa verdade. Você tem muitos parentes que ainda não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Na sua empresa, seu chefe talvez não seja, né? Vocês têm até uma família que você é o único crente da família e você acaba virando chacota, porque se você falar disso, eles não vão entender, né? E é algo muito simplório, é algo muito tolo, é uma loucura. Isso que você está falando aí não tem senso, não tem lógica. E falando em lógica, a gente estava falando desses homens, né? Desses homens letrados, desses filósofos, epicureus, estoicos, né, que viviam naquele período com suas oratórias, né, suas retóricas, seu sofisma, que eles estavam lá em cima nas palavras. Mas nada disso podia competir com a sabedoria de Deus. E eles não podiam conhecer a Deus através de sua própria sabedoria. Por isso, por não entender, eles achavam que a mensagem da cruz é loucura. Agora, para nós, que pela graça de Deus, a cruz representa o poder de Deus para nos libertar do pecado e nos reconciliar com Ele, devemos confiar no poder transformador da cruz de Cristo em nossa própria vida e compartilhar. Já fica aqui um desafio para a gente, porque se de fato, e é valendo isso, que consideramos que a palavra de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus, e que eu não tenho nada que venha persuadir ou influenciar pessoas para serem salvos, e graças a Deus por isso, porque eu sou fraco para fazer isso, é o poder de Deus, então eu não tenho que temer levar o Evangelho a quem quer que seja, independente do seu grau de instrução. Nós também temos aqui sabedoria de Deus versus sabedoria humana. Do 19 ao 20, vamos dar uma lida, quando está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aí ele faz uma pergunta retórica. A resposta é não. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo não vai superar a eternidade. Os sábios morrem, e se não morrem em Cristo, né, eles estão em punição eterna. O apóstolo Paulo não está condenando o conhecimento. Gente, a fórmula da penicilina é válida. Os foguetes da propulsão, muito bom. Não é isso, não é esse tipo de sabedoria, não é esse tipo de conhecimento que Paulo está condenando.
É a sabedoria, porque os gregos, na sua época, eles diziam que a matéria, o corpo, era mal e o espírito era bom. Então, eles estavam buscando adquirir um conhecimento que pudesse libertar o espírito desse corpo. Só que, por meios próprios, eles não conseguiriam isso. Paulo é a favor da razão. Tanto que lá em Romanos 12:1, o que ele faz? Ele roga, ele implora, né, que nós ofereçamos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu uso a razão para entender a palavra de Deus. Lógico que não só a razão, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que me faz compreender os mistérios da palavra de Deus. Mas Paulo não está assinando um cheque em branco para ninguém estudar, para todo mundo ficar distante dos livros, não. Se não fosse os hebraístas, se não fosse os que conhecem as línguas antigas, como o grego, o hebraico, né, e traduzisse para a gente, e eles fizessem toda uma exegese daquilo que eles traduziram e trouxeram para a gente, nós não teríamos essa Bíblia que temos na nossa mão. Graças a Deus, porque Deus levantou esses homens sábios, capacitou eles com inteligência. Salomão, outro, né, que tem próprio Paulo versado em tantas coisas, né, esse conhecimento, essa sabedoria. É tudo aquilo que quer redimir o homem sem a palavra de Deus. É sobre essa sabedoria, sobre esse conhecimento que ele está combatendo. Então, continue na sua faculdade, continue estudando, faça seu mestrado, seu doutorado, está tudo certo diante de Deus e Paulo aprova isso, né? Então, Paulo manda que nós usemos a nossa razão, né? E ele começa a perguntar: cadê os sábios, cadê os escribas, inquiridores desse século? Porque isso são diferentes figuras valorizadas na sociedade. Qual o problema disso nos nossos dias? Com o advento da internet, nós estamos tendo muito cultos nos lares. Não da própria igreja, mas que você vai pesquisando e vai olhando, e é bom ter um discernimento quando chega o momento de parar. Porque aquele pregador que estava lá, que fala bem, que tem carisma, que tem uma boa oratória, fala algo que não está na palavra de Deus. Então você vai se decepcionar com muita gente, porque a nossa sabedoria é falha. A de Deus não é falha e é eterna. Por isso ela não muda, porque Ele é imutável, né? Então, nós temos que buscar essa comunhão com Deus no estudo da sua palavra, onde encontramos a verdadeira sabedoria que transcende a compreensão humana, nos que conduz à vida e nos conduz à vida abundante em Cristo. Revelação divina e cegueira humana. No verso 21, acho interessante que ele diz assim, ó: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amados, com a queda do homem no jardim do Éden, o homem vai ao vale de Sinear, ali erege, levanta uma torre para tocar os céus. O homem querendo chegar a Deus por seu meio próprio. A palavra de Deus, que parece bobagem, não a palavra, mas a informação, é que eles queimaram tijolos e usaram como argamassa petróleo para fazer a torre, para elevar até lá. Nós sabemos, hoje em dia, que nós temos um conhecimento de fisiologia do corpo humano, que em determinada altura, o ar rarefeito, eles não passariam daquilo. Mas eles selam aquela torre porque eles não mais estavam acreditando na palavra de Deus, porque Deus tinha falado que não mais destruiria a humanidade com o dilúvio. Não é uma chuva forte, com o dilúvio, né? Mas não confiaram tanto que calafetar uma torre é a mesma expressão que se usa nos barcos de pesca. Você vai calafetar um barco, uma canoa, para não entrar água.
Então, eles não creram na palavra de Deus, mas para a época, aquela era uma tecnologia avançadíssima. Então, essas tecnologias, e ali de Deus divide, todos nós sabemos, e vai trio para cá, nação para ali, todos tinham a fagulha da eternidade no coração. Pôs Deus no coração do homem o anseio pela eternidade. Lá no livro de Eclesiastes diz isso. Então, só que esses homens se distribuíram, mas Deus não havia se revelado a nenhuma nação, a não ser a nação de Israel, que veio lá por Abraão e foi continuando. O mundo, as nações jaziam em trevas. Eles não tinham, e eles até tentaram. Você vai em alguma tribo muito distante na Amazônia, eles adoram alguma coisa. Eles criam Deus, porque esse anseio de adoração é inerente a homens, aos seres humanos. Então, eles buscam, mas Deus não se revelou. Deus se revela para Israel, cria-se o tabernáculo, cria-se o templo, onde eram aceitos os sacrifícios, onde eram perdoados os pecados, temporariamente. Se você que era de outra nação, como o eunuco de Candace, queria saber mais da revelação de Deus, você tinha que ir a Israel. Quando, num momento em que uma mulher cananeia foi até Jesus, que a filha estava endemoniada e queria, que ele curasse ela, Jesus disse uma coisa que até parecia assim muito, muito forte, muito pesado, Ele disse para ela o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus foi duro. Não, Deus se revela como o seu santo conselho quer. Agora, depois da morte, do sepultamento, da ressurreição de Jesus Cristo, então ele disse para os seus discípulos: ide e pregai o evangelho. Só Israel agora? A toda criatura. E aí você pode se perguntar, é uma pergunta que adolescente gosta: e se tiver um índio perdido numa tribo lá na Amazônia, que não tem eletricidade? Se você for um escolhido de Deus, Deus lhe alcança com o evangelho. Não importa onde você está, não importa a sua condição financeira, seu conhecimento das letras, Deus. Não é difícil para quem trouxe do nada o mundo levar o evangelho a um ser humano em algum lugar no planeta. Então, e qual é a nossa resposta à mensagem do evangelho? É que as pessoas achem tolos, achem ilógica, irracional, sem sentido. É porque, irmãos, nós estamos caindo no erro de combater razão com razão, lógica com lógica, filosofia com filosofia. Em algum momento a gente se encontra querendo potencializar a palavra de Deus, porque aquele meu chefe, aquele meu professor da faculdade é tão estudado que se me levar assim simplesinho, não vai adiantar, porque ele conhece muito. Você até pode ter tido uma experiência de estar num debate, no serviço, na escola, em família, e o assunto está lá por cima, e você diz assim: poxa, se o pastor Clóvis, se o pastor Wander estivesse aqui, esse cara ia vir, porque eles são bons de Bíblia. A gente tem que confiar que o poder de convencimento, que o poder do Evangelho é o poder de Deus. Se nós achamos que nós precisamos ter uma oratória, ser carismático, para convencer as pessoas do Evangelho, não vai acontecer. Então, não podemos perder isso de mente. Era isso que Paulo estava trazendo o pessoal a pensar. Não adianta vocês... O Apolo, que era um dos líderes da igreja, substituto de Paulo, e foi discípulo de Paulo, ele era um grande orador, ele falava muito bem, ele conhecia muitas palavras dele, e as pessoas tinham se dividido. Os líderes mesmo nem queriam isso, mas os irmãos já estavam se dividindo, porque eles queriam que Paulo não estava falando à altura dos filósofos da época. Estava muito simples esse evangelho, simples e objetivo demais.
Então, que a palavra de Deus nos diz que Deus, né, como diz no versículo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por suas próprias sabedorias, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não que a pregação seja uma loucura, mas para o que se perde, ele que entende isso como loucura. Deus, no seu santo conselho, decidiu fazer a salvação desse jeito. Por isso que o Evangelho chegou até você. Por isso que você, em um momento, e você pode ter lido um panfleto, você pode ter lido uma passagem bíblica, foi num culto ecumênico, na formatura de alguém, e você mesmo ouviu um hino, e nada daquilo ali mexeu com você. Mas no momento, um versículo que você já viu muitas e muitas vezes, entrou no seu coração. E você se rendeu a Cristo. E hoje você é um salvo em Cristo. Quando Ele voltar, Ele não vai esquecer de você, porque Ele veio para buscar você. Ele vai levar seus filhos. Ele vai levar aqueles que Deus deu a Ele. Vamos para o quarto. Crucificação versus milagres e sabedoria. Gente, o versos 22 a 25, vamos dar uma lida. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Os judeus, com sua lei, eles queriam sinais, eles queriam milagres. Se você olhar os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, né? João não se enquadra, porque ele tem umas diferenças, né, de estrutura. João chama esses milagres de sinais, porque só Deus, o Filho de Deus, ou Deus, podiam fazer sinais. Por exemplo, ressuscitar mortos. Só Deus pode ressuscitar mortos. Dar vista aos cegos. Só Deus pode dar vista aos cegos. Então, por isso João chama-se de sinais. Sinais da divindade de Jesus Cristo. Porque ele estava pregando para os gregos e estava mostrando, esse aqui é o Filho de Deus. Porque os gregos não concebiam, e isso era loucura para os gregos, que um Espírito Santo, uma entidade santa, pudesse estar dentro de um corpo humano, matéria. E os judeus, né, não admitiam que para eles esse rei que viria num cavalo branco, como um vitorioso, um herói de guerra, e destruiria os seus inimigos, mataria todos os seus inimigos e venceria. Jesus não matou ninguém. Pelo contrário, morreu. E para os judeus, inconcebível. Não era esse, as expectativas que os judeus tinham do Messias eram outras. Não era de alguém que morre, mas alguém que mata, que vence, que é vitorioso. E não entrava na mente deles. Mas você vê que, quando nesse texto eles falam de gregos, eles falam de judeus, eles falam de gentios, de novo começam a falar, é porque entre essas pessoas muitos se converteram. A ideia de que Israel não tem salvos em Cristo não é verídica. Quando Cristo Jesus mandou ir por todo mundo, então a Coreia do Norte, onde é a cortina de ferro atual, há salvos em Cristo lá, debaixo do olhar do imperador. A China, a Groenlândia, todo lugar, porque Deus disse toda criatura. E eles foram toda criatura, e eles falam do Evangelho na língua materna de cada um, e todos se convertem. Nós temos um problema aqui. Nós podemos nos inclinar e a buscar sinais visíveis. De onde eu venho, algumas pessoas queriam falar em línguas. Outras queriam um saculejo espiritual. Sabe? Parece que eu me converti e tal, não houve diferença. Era para acontecer alguma coisa? Não se contenta com a verdade da palavra, então eu quero um sinal. Eu quero uma experiência sobrenatural.
esquecendo que nós somos as únicas criaturas no planeta que vivemos no natural e no sobrenatural. Por quê? Natural é bem simples, e sobrenatural porque o Espírito Santo de Deus, que é Deus, vive em nós. Que tamanho é o Espírito Santo de Deus? Eterno. Ele cabe dentro de nós. E o Cristo, que criou todo o universo, que não há como medir a sua grandeza, porque a palavra de Deus diz que de eternidade em eternidade tu és Deus, porque mesmo essa medida muito imprecisa precisa ser repetida, porque não é nem suficiente para medir Deus, e ele cabe dentro de um ventre de uma adolescente. É loucura? É loucura. Mas, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós compreendemos isso. Compreendemos que Cristo morreu na cruz pelo seu pecado. Compreendemos que se Ele não tivesse nos substituído, estaríamos lá. Mas Ele se humilhou, deixa a sua glória, seu esplendor, e vem em formato de um bebê que precisou aprender a engatinhar e andar, e que foi rejeitado pelos homens. Mas por amor a você, Ele não desceu da cruz. E por que Ele não fez isso? Porque Ele te amou. Então essa verdade, elas têm que estar muito entranhadas em nossos corações. Não vamos buscar sinais visíveis, nem conhecimentos intelectuais, nem ressignificar a palavra de Deus, como muitos estão fazendo ultimamente, né? Cremos na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus confirma, ele atesta que nós somos filhos de Deus. Se você ainda tiver essa dúvida, será que eu sou salvo? Você, diante da cruz, você se quebranta todo. Somente os salvos em Cristo acontece isso. Somente ouvindo a palavra de Deus, você é capaz de se emocionar com verdades tão profundas. Porque você é um salvo em Cristo Jesus. Você é daquele grupo dos que creem e não dos que perecem. A palavra de Deus diz assim: pereceu, mas que perecem, estão num processo, eles podem ser interrompidos se o Evangelho chegar ao seu coração. Por isso, não podemos desistir de orar pelos nossos parentes, filhos, filhas, cunhados, primos, tios. Já jogamos a toalha? Cansamos? Retomemos. Vamos de novo. Não vamos desistir, porque não somos nós. Talvez a pessoa nem queira ouvir falar de Deus. Mas se o Espírito Santo de Deus quiser operar naquele coração, ele vai ser rendido aos pés de Cristo. Vamos ao próximo slide. Próximo paradoxo. A glória de Deus é a vanglória humana. A chamada de Deus não se baseia nas características externas ou sociais, mas em uma vocação que transcende esse aspecto. E isso desafia as expectativas humanas. Vamos ler o verso 26 a 31. Irmãos, preparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não foram chamados muitos, mas muitos deles foram salvos. Nós não podemos cair no extremo que Deus não salva rico, não salva a pessoa instruída, só salva pobre, só salva a pessoa sem entendimento, indouto, né? Pessoas ricas vão para o céu, pessoas humildes vão para o céu, pessoas indoutas vão para o céu, assim como também pessoas nesses mesmos segmentos irão para o inferno, se não aceitar Cristo como Senhor e Salvador. 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Não podemos nos gloriar na presença de Deus porque
a nossa sabedoria não nos leva a Cristo, não nos leva à redenção. Cristo providenciou todas essas coisas. Ele que nos amou, Ele que mandou seu Filho, Ele que se revelou. Tudo que somos e temos é fruto da sua graça, do seu poder. Essa verdade nos leva a reconhecer a total dependência de Deus e a humildade que devemos cultivar em todas as áreas da nossa vida. Somos chamados em Cristo, pois pertencemos a Ele. Somos propriedade de Cristo. Talvez você não tenha nenhuma propriedade no bairro nobre, mas você é propriedade de Cristo. Isso é o suficiente para alegrar o nosso coração. As bênçãos que recebemos de Cristo, sabedoria, justiça, santidade e redenção, Cristo é a fonte de tudo que somos. O verso 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, porque, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabedoria, o que é sabedoria? A sabedoria é o que estava oculto. Por muito tempo, o homem havia se perdido pelo pecado. E agora? Havia uma promessa, um proto-evangelho, que um dia o filho daquela mulher destruiria a cabeça da serpente, que induziu, criou desejo no coração da mulher e do homem, que isso também não os exime da responsabilidade. E agora, como já falou aqui, Satanás rastreou esse descendente, matou garotos lá no Egito, matou crianças. Quando Jesus nasceu, eles não entendiam, eles não compreendiam, mas Cristo nasceu. Cristo foi guardado, cuidado, e essa era a sabedoria. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, e a justiça é porque quando Cristo vier e nos levar, haverá um julgamento. E sabe qual é a minha sentença? Culpado. É diferente de eu ir para um tribunal e me disseram que eu fiz alguma coisa, eu não fiz, as câmeras mostram que eu não fiz, eu sou inocente. Mas nesse caso, eu sou culpado. Eu sou pecador. A grande diferença é que Jesus Cristo morreu no meu lugar para pagar a minha sentença e eu sou considerado, declarado justo. Deus, quando me olha, não me olha mais com inimizade, mas me olha através de Cristo e Ele me adota como seu filho. Só assim eu posso entrar no reino de Deus. Eu não posso ser herdeiro se eu não sou filho. E a única maneira de eu herdar as bênçãos do reino de Deus é me tornando filho pela adoção. E essa adoção acontece por Cristo Jesus. A santificação é um ato e um processo. Quando você aceita Cristo, Ele já o declara santo porque você foi salvo. Mas você ainda está num processo de santificação, de amadurecimento, de aprofundamento, de busca da palavra de Deus, de entendimento, de experiência, de convivência com irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Não adianta eu dar a Bíblia para você e deixar numa ilha paradisíaca, sozinho, com todos os recursos para sobreviver 20 anos, você não terá maturidade. Porque a maturidade, como diz lá em Provérbio, assim como o ferro afia o ferro, o homem ao homem. É nesse atrito, é nessa junção, é nessa coordenação entre nós, de nos amar, de ceder, de fazer valer mais o outro do que nós, neutralizando o nosso orgulho, é que a maturidade vem. E aí nós crescemos em Cristo. Então, a santificação é um ato, é posicional e é processual. E a redenção? Quando se fala em redenção, talvez a gente não tenha muita compreensão, porque tem muitas palavras que terminam com "ão" e são todos pela salvação. Propiciação, santificação, justificação, eleição, adoção, e essa sopra de palavras começa a confundir a gente. Mas redenção, ele tem muito a ver
com o mercado antigo, onde se pagava, se comprava o escravo. O escravo era recuperado. Cristo não só perdoou o nosso pecado, ele pagou o preço para a nossa salvação. E a quem ele pagou esse preço? Ao diabo? Não. Quando Adão e Eva pecaram, poderiam mandar o diabo para uma galáxia mais próxima daqui. O homem iria para o inferno. Não é o diabo que faz o homem para o inferno. É o pecado no coração do homem que o destina para ir. Se não houver uma interrupção, a graça de Deus, um favor imerecido, esse é o destino. E se Deus cruzasse os braços e todos descessem a ladeira em direção ao inferno, ele ainda era justo. Porque o pecado do homem ofendeu a santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Um Deus eterno foi ofendido em sua santidade. E o pagamento precisaria ser de alguém eterno. Por isso que um homem não pode pagar o pecado de outro homem, porque ele é finito. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é eterno, pode pagar uma dívida eterna. Por isso ele pagou no seu lugar. Ele paga a dívida e a justiça de Deus é saciada. Então nós somos sim filhos de Deus. É essa sabedoria que Paulo estava trazendo para o povo de Corinto. Eles estavam perdidos em muitas palavras. Somente com conhecimento e sabedoria humana não conheceríamos a revelação de Deus, porque o pecado do homem nos afastou de Deus, como diz em Isaías. Porque todos pecaram e carecem desesperadamente da glória de Deus, como diz Paulo em Romanos. Era necessário mudar a nossa natureza pecaminosa para que pudéssemos ouvir a mensagem da cruz. E Deus fez isso. Quando, lá em Jeremias 13, 23, ele faz uma pergunta: poderia o leopardo mudar suas manchas? A pergunta é não pode. Se você pegar um leopardo e criar ele numa plantação de couve-flor, ele não se tornará vegano, porque ele é carnívoro. Se ele não comer carne, ele vai desfalecer, vai morrer. É a natureza dele. Já o elefante, gigante, muitas toneladas, com capim, ele transforma em osso, transforma em carne, transforma em tonelada. É a natureza dele. Só se fosse uma mudança de natureza. E nós também estávamos nessa situação. Até que Deus, na sua infinita graça, ele muda o nosso coração de pedra em um coração de carne. E agora, quando o Evangelho vem aos nossos ouvidos, nós nos rendemos aos pés de Cristo, reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador de nossas vidas. Somente Deus, sua sabedoria, pode nos salvar. E Paulo, Então, Paulo responde à pergunta do filme. Então, me explique, como se ele tivesse 6 anos de idade. O apóstolo Paulo dá resposta simples e objetiva. Em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, ele diz: antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Uma criança de 6 anos entenderia. E é isso, é essa mensagem. O que fará a diferença é que o Espírito Santo de Deus, que tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo, fará a sua parte, e então a pessoa será salva em Cristo Jesus. Para concluir, Paradoxo é a união de ideias inconciliáveis. O pecado nos uniu. Na mesma condição, mas a cruz nos dividiu. Os que creem e os que não creem. A gente está falando de divisão? Pois é, a cruz nos divide nesse sentido. Os que creem, os salvos, e os que não creem, estão perdidos nas densas trevas, precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Pode parecer loucura, mas é a sabedoria de Deus que nos reconciliou consigo através da morte substitutiva de Cristo. O cálice da ira de Deus foi substituído pelo cálice da comunhão.
Eis a mensagem da cruz. Você pode voltar para casa com seu coração aliviado, porque Cristo lhe deu o cálice da comunhão. Você é salvo em Cristo. A marca de Cristo está em você. E que bom que nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor, porque só podemos participar nessas condições. E um dia estaremos participando com Ele no céu. Será muito maravilhoso. Será lindo. Nós não iremos fazer perguntas bobas a Ele, porque estaremos rendidos diante da glória daquele que fez todas as coisas e providenciou a nossa salvação pelo seu sábio conselho e sabedoria. Amém? Vamos orar? Senhor, nós só temos a te agradecer, Pai. Toda a honra, toda a glória é o teu nome, por tudo que o Senhor fez por nós. A tua ira estava sobre nós, Pai amado, porque nosso pecado nos faz separação entre nós e o Senhor. Mas teu Filho nos reconciliou contigo. O paradoxo da cruz é ideias inconciliáveis, mas a cruz, Cristo Jesus, a sabedoria de Deus, nos reconciliou, Pai amado. Religou aquilo que havia sido separado, o religare de Deus, Pai. Obrigado. Senhor, confirma no coração dos teus servos as verdades da tua palavra. Faça com que nós voltemos, Senhor, a orar por aqueles parentes que ainda não são salvos em Cristo Jesus, porque queremos que eles também participem, Pai amado, da ceia do Senhor, daquele grande dia, Pai amado, quando ressoar da última trombeta, subiremos, Pai amado, seremos transformados, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, o pecado deixará de existir, Pai. Estaremos pela eternidade, um estado eterno, diante da tua glória. E isso para nós é a sabedoria dos céus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.